Oi, gente. Ai, quantas lives. Boa noite, pessoas que estão entrando. A gente vai só esperar a Cel entrar. Eu não sei se ela entrou. Se ela já entrou, me dá um oi, eu solicito aqui pra gente recomeçar. Eu perdi... Calma, porque eu perdi a conversa. Como que eu fiz isso? Só um momento. Tinha... Alguém pode me mandar um oi só pra eu ver, porque eu perdi o bate-papo. Eu não sei como eu fiz isso. Ai, meu Deus. Não, eu vou tentar recomeçar, pera. Tá bom. Ai, meu Deus, não. Calma, cancelar. Calma, eu vou aceitar. Eu não tô vendo. Você tá vendo as questões aí? Tá. Eu não sei o que aconteceu. A Nina falou isso, fala para clicar na tela. Clicar na tela. Não precisa recomeçar. Ixi. Não falou. Pera, não tá indo. Eu te aceitei e tá conectando. Gente, desculpa, a pessoa não tem a melhor. Foi? Voltamos! Eu Desculpa, eu perdi o bate-papo e eu não tô conseguindo retomar. Eita, mas tá me ouvindo e me vendo? Tô ouvindo e te vendo. Pronto, eu tô vendo aqui o bate-papo. Qualquer coisa eu vou lendo as perguntas. Tá. Beleza. É bom avisar, né? Quem quiser fazendo pergunta, pode fazendo que a gente vai respondendo. Embora eu não esteja vendo, inclusive se alguém tiver uma dica pra eu conseguir voltar. Amiga, eu não sei. Tá, é isso. Tá. Pronto, continuando assim. Eu acho essa conversa sobre esse rolê do prazer, né? E aí te perguntaram sobre se você sofreu algum tipo de preconceito com mulheres, assim, por conta disso. E aí eu fiquei muito curiosa em saber como foi pra você descobrir que era lésbica, né? Sim. Então, eu descobri que eu era lésbica desde criança. Acho que eu já tinha certeza disso, mas eu tive minha primeira experiência lésbica aos 14 anos de idade. E foi quando eu realmente tive essa... Tô tentando voltar, não presta atenção em mim, eu quero voltar Tá. o bate-papo. E aí foi quando eu entendi, né, que a minha identidade de gênero realmente... Eu era uma mulher cis, que eu era uma mulher e realmente eu me identificava como orientação sexual lésbica. E aí eu tinha 14 anos, mas tive esse processo de família, tive esse processo de às vezes dizer assim, ai, será que? Aí cheguei a ficar com alguns homens e tal, mas aí depois, não, eu sou sapatão mesmo, tá tudo certo com isso. E aí eu tenho quase 20 anos aí de carreira sapatônica na vida. Eu não estou vendo o bate-papo, mas eu fui Vamos lá. Teve uma pergunta aqui. Uma pessoa intersexo pode ser uma pessoa transexual? Pode, porque a identidade de gênero não está atrelada a sexo biológico. Não pode ser cis, pode ser transgênero, pode ser não binário, tranquilamente. Vamos lá. Tem mais algum? É porque agora eu fico sem saber se tem pergunta. Então eu só vou continuar falando e qualquer coisa você me interrompe. Tá. Quando, enfim, falar nessa comunidade lésbica, né? Falar para lésbicas que você é uma pessoa intersexo, você vê alguma diferença? Como é isso para você? Não, eu acho que falar hoje as pessoas eu acho que pela visibilidade do trabalho que eu tenho, por eu sempre estar nesse meio de estar sempre me impondo as coisas na rede social, tudo, eu acho que para mim foi muito mais fácil. Hoje as pessoas gostam do conteúdo que eu faço, hoje as pessoas chegam para mim para tirar dúvidas. Então, para mim, eu percebo que eu tive uma facilidade por isso, sabe? E que essa facilidade hoje, ainda bem, me traz o benefício das pessoas realmente quererem saber cada vez mais sobre o que é intersexo mesmo. Tem algumas perguntinhas aqui, peraí.
Céu, você falou um pouco da sua questão familiar. Seus pais te contaram da cirurgia? Contaram mais ou menos, né? Quem teve que me contar foi uma médica e bem brutal. E ela jogou na minha cara um monte de coisa. Disse que eu tinha feito uma cirurgia, disse que eu não podia ter filhos. Gente, ela foi super cruel na minha vida. Mulher e pessoas intersexo podem ter filhos, desde que tenham útero e ovário. E aí, assim, meus pais nunca foram de me contar. Então, eu tive que saber tudo sozinha ou através dos médicos, que normalmente não são bonzinhos. Aí ela falou, quando você se percebeu uma pessoa intersexo? Eu descobri que eu era uma pessoa intersexo há uns 3 anos atrás. Muito recente, porque, infelizmente, a nossa sociedade negaciona os corpos intersexo como intersexo. Eu acho que não teve nenhuma outra pergunta. Pode falar, Ju. Mas como que foi isso? Do tipo assim, você precisou ir ao médico ou você tinha uma suspeita? E do tipo, se você precisou ir ao médico, foi por conta de um exame? Como é que isso se deu assim? Não, eu descobri que eu era intersexo lendo na internet, tá? Mas eu descobri o que eu tinha quando eu nasci. Porque normalmente quem nasce com genitalia ambígua já é feito os exames para descobrir logo. Então, eu cresci sabendo que tinha alguma coisa ali que eu não sabia o que era. Então, eu já cresci nessa dúvida, né? E aí, eu ia muito ao médico, ia muito aos médicos, pediatra aqui, pediatra aqui. Outra coisa também que eu quero meio que denunciar, o que acontece muito com os corpos intersexos. A gente é exposto a médicos e estudantes de medicina como se a gente fosse um pedaço de nada ali. E os médicos simplesmente te examinam, assim, faz uma rodinha para os estudantes. Olha, estudante de medicina, esse aqui é um corpo assim. E começa a te abusar sexualmente, mexe na sua genitália sem a sua concepção, sem a sua permissão. Isso em corpos de crianças e adolescentes. Até que a gente chega adulta, a gente diz, olha, vai me examinar, vai ser só você, tá, querido ou querida? Eu não quero estudante de medicina, eu não sou um estudo para você estar me catucando ali ou me catucando aqui. Então, o que acontece é isso. Desde criança acontece isso, que dentro dos hospitais é outra coisa que precisa ser mudado o quanto antes. Pode falar, João. Perguntaram para você, tô tendo uma assessoria aqui, se Ai. tem grupos no Brasil ou ONGs que cuidam e dão orientação às pessoas intersexo, tipo ajudas gratuitas ou... Tem alguns hospitais que já tem, como a Unicesf em São Paulo, tem um trabalho lindo. E tem também a Abraí, que eu faço parte do corpo da Abraí, que é a Associação Brasileira de Intersexos. Então, quem tiver alguma dúvida, pode procurar a Abraí no Instagram, a Abraí, A-B-R-A-I. Tá? Lá a gente dá todo apoio. Existem grupos de pais, dependendo da sua capital. Já tem algumas cidades que já tem grupos de psicologia para apoiar. É bem bonitinho o trabalho que a galera faz lá. Então, assim, a gente já tem alguns lugares. Como São Paulo é mais ou menos um centro de referência para muitas coisas, existe muito mais apoio psicológico e centros de apoio lá em São Paulo do que em outras cidades, infelizmente. E para você, qual é essa importância desse apoio psicológico? Vem em qual sentido, principalmente? Esse apoio é total, né? Porque a partir do momento que um pai e uma mãe têm uma criança intersexo e o médico encaminha esses pais para um apoio psicológico, e esse apoio psicológico e social diz assim, olha, tá tudo bem com o corpo dessa criança, não precisa de alteração, essa criança é perfeita, é maravilhosa como ela é, tudo muda. Então, a partir do momento que você não tem esse apoio, você tem esse apoio reverso, olha, é necessário fazer essa cirurgia, porque tem psicóloga que faz isso. É necessário fazer essa cirurgia, porque senão a criança vai crescer na sociedade, vai fazer bullying com ela, que não vai aceitá-la. Então faz toda a diferença, tá? Eu acho que toda cidade, fora do Brasil, já existe isso com muita facilidade, tá? Aqui, como tudo é arcaico e demora a chegar, lamentavelmente os corpos intersexos sofrem drasticamente essa invisibilidade aí. E você acha, assim, você sabe se... fico pensando na formação dos profissionais, né? Você acha que médicos, enfermeiros, enfim, pessoas envolvidas na saúde, que elas têm acesso a essa discussão, que existe uma formação hoje, uma intenção de formar essas pessoas para que elas compreendam os danos causados às pessoas disso? É necessário, né? Começar pela faculdade de medicina, né? De psicologia, de qualquer outro curso da área de saúde. Mas o que é que acontece, Ju? É que muitos professores de universidade, principalmente da área de saúde, são médicos arcaicos, bem velhos, que têm aquele pensamento machista, sexista, misógino, sabe? E aí, o que acontece? Em vez de ele ensinar, olha,
você não deve operar, ou você deve esperar que as crianças cresçam e tal, não sei o quê. Não, o que é que acontece? Eles ensinam aos estudantes que realmente tem que fazer cirurgia, que é necessária essa cirurgia. Então, a gente tem que começar a mudar o estilo de estudo, sabe? Começar aí a botar umas sementinhas dentro das universidades de saúde para que esses médicos se tornem médicos decentes e médicos que não mutilem crianças intersexo. Então, tem que começar a partir daí, sabe? Desde cedo. E é difícil porque a quantidade de médicos que a gente tem que é contra as cirurgias é muito menor do que os que são a favor. Sim, super. Eu fico, tipo assim, fico mais imaginando. Uma pergunta que eu acho que é central, assim, para o mês da visibilidade lésbica é que tipo de visibilidade você quer? Que é visibilidade para você? Visibilidade, para mim, são direitos iguais, tá? É igualdade. Visibilidade, para mim, é respeito aos corpos, à identidade de gênero que você escolher, a sua orientação sexual, a tudo, sabe? Eu acho que, para mim, visibilidade é essa questão. E o que você acha que o movimento lésbico, assim, o lésbico recebe? Então, Eita, cortou. Pode repetir? como você percebe que o movimento lésbico recebe essa discussão sobre pessoas intersexo? Eu percebo que 99% das pessoas não sabem o que é intersexo dentro do movimento lésbico, sabe? É como essa pergunta que você fez do card. Quantas mulheres intersexo e lésbicas você conhece? E a maioria das pessoas, zero, nenhuma, tá? Porque as pessoas não sabem. As pessoas sabem o que é uma mulher lésbica, pelo conceito social, né? Mas não sabem o que é ser uma mulher lésbica e intersexo ao mesmo tempo. É como ser uma mulher lésbica trans, um exemplo. E aí são coisas que é necessário a gente ter que estar debatendo sobre isso para que a sociedade e as pessoas do nosso próprio ali, do próprio LGBT saibam o que é isso, sabe? Fizeram uma pergunta. Na visão de ambas, por que a mídia não divulga esse tipo de assunto ao público, em geral, e que deveria ser debatido? Como é que você vê isso? Porque eu vou falar uma coisa aqui, que dentro dos hospitais essas cirurgias geram dinheiro pra caramba. Então os médicos, eles ficam ricos com esse tipo de cirurgia. Você imagina fazendo duas cirurgias por semana. Duas cirurgias por semana. Então, o quanto que dinheiro que isso nos gira? É muito dinheiro. Fora que a gente cresce numa construção social cristã, né? Que Não, manipula tudo. Que manipula tudo. Então, assim, a mídia ela não tem esse poder de estar divulgando, porque existe muito impasse, impasse financeiro, impasse político, existe impasse religioso, que quer definir os corpos como masculino e feminino apenas. E é tudo, é como se fosse muita gente contra a gente que está ali, sabe, querendo lutar apenas por um respeito e uma visibilidade. Então, eu acredito que um dia a gente chegar lá, mas eu não acredito que talvez eu nem esteja viva para ver isso acontecer. ainda vai chegar. Eu fico pensando, porque daí essa conversa me trouxe várias reflexões sobre identidade de gênero. E eu fico pensando também que a mídia, que vem respondendo a essa lógica, né, que é uma lógica racista, que é uma lógica religiosa, que é uma lógica elitista, enfim, que é uma lógica normativa, porque a mídia vem desse lugar de normatizar os corpos, também não traz essas discussões. Primeiro porque para criar o normal foi primeiro necessário criar o anormal, né? Sim, Essa ideia verdade. da anormalidade, enfim, não interessa a mídia, né? Mas, tipo assim, essa ideia de criar o normal, abre, enfim, ponto para que as pessoas pensem que identidade de gênero é uma construção, abre espaço para que as pessoas pensem muitas questões que não interessam à mídia, porque a mídia interessa o corpo branco, cis, heterossexual, de E classe média. homem, E isso e é muito, masculino, né? sim. E aí trouxeram essa questão, né? Quando falamos de pessoas negras, pessoas LGBT, QIA+, a gente também fala muito de representação, de compreender onde essas pessoas estão. Há um mapeamento de pessoas intersexo no Brasil ou mesmo em outros países? Eu não sei te falar essa informação, mas eu acredito que, assim, a gente tem poucos dados, né? Que é a questão de a cada 200 pessoas, uma pessoa nasce intersexo, mas a gente não tem um mapeamento por causa dessa falta de registro,
Então, a gente não tem como saber quantas pessoas intersexo nascidas no Brasil. Porque as pessoas intersexo, elas são registradas como do sexo feminino ou masculino. Então, a gente não tem como. A gente tem como se essas pessoas intersexo forem associadas a alguma associação ou algo do tipo. Fora isso, a gente não tem como saber. Pensando que nem mesmo as pessoas intersexo é dado o direito de saber que são intersexo, né? Exatamente. Comentaram que a ideia de normal justifica a criação de várias áreas da ciência também. E sim, né? Sim. Quando a gente vai pensar do tipo essa ideia... Enfim, a forma como a medicina criou a patologização dos corpos LGBTQIA+, né? Do tipo... E que isso ainda é uma luta travada, né? Porque... Enfim... Porque é essa ideia de patologizar. Então, por muito tempo, pessoas, sei lá, que tinham uma orientação sexual desviante ainda lutaram para serem reconhecidas, né? Então, se a gente ainda luta para ser reconhecido como sujeitos que têm agência sobre o próprio desejo, sobre o próprio afeto, sobre a própria sexualidade, imagine pessoas, né, que ainda lutam para ter sua identidade de gênero reconhecida, ou mesmo essa condição que é ser uma pessoa intersexo. Sim. Perguntaram se existe algum avanço em termos de políticas públicas para a inclusão dessa opção intersexo no ato do nascimento. Em outros países já existe, já é permitido. E aqui no Brasil também. Eu não lembro mais ou menos há quantos anos, mas já está. Só que, como eu estava falando no começo da live, isso é uma questão de que se o hospital não reconhece que uma criança nasceu intersexo, os pais não têm conhecimento sobre um corpo intersexo e é pressionado a escolher entre feminino e masculino, poucas são as crianças que são registradas como intersexo no Brasil. Uhum. É bem complicado isso. Não, eu fico imaginando. Primeiro que queria... Você falou no começo do chá de revelação, né? Que é extremamente bizarro, porque daí é isso, a gente vê um órgão e a gente pressupõe que aquela pessoa é homem ou mulher. Isso. E isso não corresponde, né? Do tipo assim... É muito bizarro a forma como a gente naturaliza isso também. E a gente tem uma série de coisas. Então, se é um bebê com um pênis, ele necessariamente vai ser um cara hétero que vai gostar de azul, que vai gostar de futebol e uma série de coisas, né? Exatamente. E tem a questão também do feminino, né? Nasceu mulher, aí bota lá sexo feminino. Não bota nem fêmea, porque o certo seria sexo biológico fêmea. Mas não, você vê como a gente define identidade de gênero na certidão de nascimento. Minha filha é feminino, ou seja, né? Vai ser mulher, vai ser hétero, vai ser cis, né? Vai gostar ali de penetração, porque a nossa ideologia social é isso. E aí, outra coisa que a gente faz também, que eu sempre falo assim, nossa, a nossa sociedade é muito cruel. A gente fura a orelha das crianças para que elas não sejam confundidas com menino. Já percebeu isso? A gente mutila a orelha de um bebê para esse bebê não ser confundido. Ah, é menino ou menino? Então, vou furar logo a orelhinha para ninguém confundir. Gente, a gente tenta binarizar os corpos o tempo todo, sabe? Para mim, eu queria crescer na sociedade que os corpos fossem neutros, ninguém precisasse botar feminino ou masculino, e se quisesse, a pessoa escolhia feminino e masculino quando crescesse. Para que definir uma orientação ou um sexo biológico ali dentro de uma certidão de nascimento? Acho que para mim o mais importante é a criança nascer bem e saudável. Acho que para mim é a única coisa que importa. A Nina, que é uma personagem que se esconde aqui na Velcro, mas enfim, ela trouxe uma questão interessante que foi essa coisa da nossa sociedade em torno da genitália bizarra, pensando também em pessoas trans, esse interesse em saber o que há entre as pernas, né? Essa curiosidade de saber qual a genitália da pessoa e a forma como isso também seja válido para pessoas intersexo. E eu fiquei pensando, tipo assim, eu fiz essa pergunta do tipo, sei lá, para você ser lésbica é uma prática ou uma identidade? E aí, como as pessoas sempre... E aí, pensando, sei lá, uma outra identificação que é sáfica, que tem surgido agora no Brasil, enfim, que está associada ao tribadismo, que seria o sexo entre vulvas, especificamente. E a forma como a gente naturaliza
pensar a nossa identidade sexual, a nossa orientação sexual a partir de uma genitália. Então, é como se eu não me relacionasse com a pessoa em si. Eu me relaciono com a genitália dela. Se você é lésbica, é porque você se envolve com a vulva. Se você é gay, você se envolve com o pênis. É tipo isso, né? E aí, falando um pouquinho sobre essa questão que realmente essa coisa da nossa sociedade em torno da genitália, é a questão também de ter visto já pessoas intersexo que não foram operadas de sofrerem preconceitos drasticamente. De você, por exemplo, se identificar como mulher e aí você ficar com o cara e o cara ver ou perceber. Você vê como essa construção social. Que você tem uma genitália ambígua e o cara dizer na sua cara, não vou ficar com você porque você é uma mulher intersexo. Você, como eu já ouvi pessoas intersexo falando, não operadas. Eu ouvi de caras que diziam, você não é normal, você é anormal, você é bizarra, você é não sei o quê. Gente, que construção é essa que a gente se envolve com pessoas por causa de genitália, sabe? Seria tão mais prático se a gente se envolvesse com as pessoas por amor, por carinho. Pô, aquela pessoa é massa, é estudiosa, é legal, é trabalhadora. Sabe? Esse tipo de coisa. Mas não, a gente se envolve e realmente tem essa idealização de tipo, se tiver uma coisinha a mais, ou então, tem uma mulher com clitóris maior que o que chamam de normal. Eu já não ficaria com ela, né? Porque aí já tá meio pro masculino. Esse preconceito. E como se essa identidade se baseasse a isso, né? Então, tipo assim, tanto faz. Então, definitivamente, você quase que aceita o discurso normativo religioso de um tempo atrás que dizia que sexualidade era uma questão de quatro paredes. Então, como se você normalizasse isso, né? Exato, exatamente. Teve uma pergunta se tem alguma lei em trâmite aqui ou no exterior que vise proibir essas cirurgias ainda na infância. Se tem algum trâmite. Aqui no Brasil tá já aí em coisas aí na Câmara, e eu espero que em breve seja aprovado, tá? Países europeus alguns já são proibidos, tá? Malta já é proibido, no Chile já é proibido, se não me engano, não tenho muita certeza. A Alemanha tá aí no Congresso aí para proibir. Ou seja, países de primeiro mundo, países mais desenvolvidos, né, já tem essa perspectiva de que tem que ser proibido. A ONU, as Nações Unidas, elas falam que essas cirurgias elas são bizarras. Ou seja, a própria ONU, sabe? Então, assim, aí às vezes você vai conversar com um pai e uma mãe, ela diz, né, mas a ONU, quem é a ONU perto de doutor tal? Sabe? Então, tipo assim, os médicos dão preferência a um médico, quer dizer, os pais dão preferência a um médico do que a ciência, sabe? Do que a pessoas intersexo, do que a países desenvolvidos que têm uma visão contrária. Então, é muito complexo isso. Não, eu fico pensando do tipo assim, a gente singulariza, né? A gente escolhe pessoas e a gente acredita que essas pessoas tenham informações mais válidas. Mas eu assim, não, a gente vem de uma lógica, né? Pensar assim, países de primeiro mundo, a gente vem de uma lógica colonial, né? Então, tipo assim, o acesso a discussões que fazem com que a gente permita as identificações e que a gente contemple, enfim, questões raciais, questões de gênero, questões de sexualidade é muito precário, né? Porque a gente sofre uma precarização em vários níveis estruturais. Então é muito complexo, né? E a Demais. gente tem graves ameaças hoje em dia, pensando em saúde, pensando em educação, né? Ciência, mesmo a ciência está ameaçada nesse país. Então é muito complexo mesmo. Eu acho que a gente precisa informar as pessoas. Mas no caso das pessoas intersexo, você me falando me parece tão complicado, porque nem a essas pessoas é dado o direito delas saberem que são intersexo. Isso é muito complexo. Muito, muito, muito complicado. E eu acredito que o nosso trabalho, cada vez mais, agora que a gente está tendo acesso à mídia, à rede social, é a gente continuar espalhando, a gente continuar divulgando, a gente continuar falando dessa existência, sabe? É um passo de cada vez que eu acredito que daqui a alguns anos vai estar todo mundo sabendo o que é, entendendo sem essa patologia, sem patologia, eita, que a palavra agora fugiu, sem tratar como doença, tá? Porque até hoje, infelizmente, os corpos sofrem essa patologia como se os corpos intersexos não fossem normais, por isso que eles são operados. Infelizmente. E aí, eu tenho uma pergunta do âmbito da Velcro, mas do âmbito pessoal também, que é
como é que você vê a disseminação dessa discussão hoje nas redes sociais? Eita, cortou, não ouvi. Eu falei que eu tenho uma pergunta do âmbito pessoal, mas também do âmbito da Velcro, que é como você vê a distribuição, a disseminação dessa discussão hoje por conta das redes sociais. Você acha que isso tem acontecido mais, assim? Eu acho que ultimamente um pouquinho, porque como a gente, como eu falei, nem toda pessoa intersexo é uma pessoa ativista, como LGBTs, né? Tem uns que são mais ativistas, outros não. Então, ainda o trabalho da gente é muito de formiguinha, ainda é uma coisa muito pequena, nem todo mundo tá ali, sabe? Nem todo mundo tá disposto a falar sobre isso, ou então chegar numa vizinha, num amigo, ou até mesmo postar na sua rede social algo sobre intersexo. Então, infelizmente, ainda é um assunto pouco falado, pouco divulgado. Muito triste isso, mas eu espero que aos poucos possa ir criando ainda mais asas, né? E mais espaço. Uhum. Bom, eu queria nesse momento falar para as pessoas que se elas quiserem mandar perguntas, é esse o momento. Porque, enfim, a gente está conversando coisas, mas chega um momento onde, tipo assim, fico mais na cabeça pensando várias paradas. Teve aqui a Ana, ela falou, eu como professora já vejo como imprescindível levar esse debate para a sala de aula. Muito, Ana, fala sobre isso, tá? É importante a gente conscientizar nossas crianças e nossos adolescentes sobre isso. Quanto mais a gente naturalizar a existência intersexo, mais a nossa sociedade, as pessoas vão crescer entendendo que isso é algo normal e natural, tá? Aí ela falou aqui, Céu, tem IGs para indicar para a gente seguir relacionado ao tema. Tem um IG da Abraí, tá? Que lá vocês vão ver bastante conteúdo legal. Tem um IG de um intersexo americano que é muito massa, é o PG. Eu não sei agora, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que fica mais fácil eu falar o arroba dele. E aí eu não sigo, às vezes, muita gente, porque, como eu falei, infelizmente ainda poucas pessoas são ativistas para estarem falando sobre o assunto. Mas eu consigo falar aqui, peraí, rapidinho. Sigam a Cel também, acho que é um bom caminho. Exato. Sim, aqui o Instagram que eu vou divulgar é o PIDGEON, Pigeon. É um intersexo americano ativista massa que vive fazendo ativismo em frente aos hospitais de cirurgia lá. O cara é muito incrível. Vamos lá. Pode falar mais. Você contar um pouco sobre o seu trabalho de fotógrafa. Bom, eu tenho um projeto Por Elas e o projeto Elos. O Por Elas eu trabalho há 5 anos com ele. É um projeto no artístico feminino que surgiu a partir desse meu descobrimento como mulher, que através do nu artístico a gente consegue curar muitas dores, muitas coisas internas. E a partir do projeto eu tinha a ideia assim, inicial de poder fotografar mulheres que estivessem passando por N problemas e que elas pudessem ter uma nova perspectiva sobre seus próprios corpos. Não imaginava eu que isso traria muitas consequências para mim, sabe? Foi quando eu passei a me aceitar mais, a olhar mais para meu corpo e ver eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Não é porque eu fui mutilada que eu sou um ET de Varginha ou qualquer outra pessoa alienígena. E aí, Por Elas, atualmente já passei por 16 estados, viajo anualmente com o projeto. E mais de 400 mulheres já participaram. Então, para mim é uma coisa muito gostosa, sabe? Falar, fotografar esses corpos, mostrar essas expressões. Quem quiser seguir o Por Elas é o arroba Por Elas com 2 S no final. E tem o projeto Elos também, que foi um projeto que eu tinha a ideia assim, poxa, se eu fotografo e curo corpos femininos, por que eu não posso fazer isso com os corpos masculinos? Porque os homens, eles passam por um machismo muito tóxico, né? E aí não é só a gente que tem essa questão de tipo, ai, corpos não aceitos. Os homens também eles passam por isso mesmo que menos. E aí foi quando o Elos surgiu esse ano, mas ainda é um bebezinho com a pandemia, eu não pude fotografar muitos homens ainda. Pode falar, Ju. E você pensa em fazer algum projeto, ver a possibilidade de fazer algum projeto com pessoas intersexo, do tipo... Então, já quis fotografar. Eu, intersexo, já apareci lá na página. Acho que eu sou a única pessoa intersexo até o momento. Mas é como eu te falei, as pessoas que são intersexo, principalmente que passaram pelas cirurgias mutiladoras, elas têm vergonha. E é muito entendível isso, tá?
Pronto, um exemplo, eu já tentei me comunicar e fazer amizade com outras mulheres intersexo que foram mutiladas, e a quantidade de não que eu recebi é muito grande. Tem mulheres que dizem assim, ninguém sabe sobre mim. Ninguém. Amigos, família, trabalho, namorado, ninguém sabe. Então, assim, existe esse medo. Então, hoje, eu acho que seria muito, muito difícil encontrar pessoas, mesmo eu já ter feito propostas, pessoas que chegassem e eu sou uma pessoa intersexo e eu queria fotografar. Infelizmente, é muito difícil. A única intersexo até o momento foi eu. Sim. Não, eu imagino super. Mas, enfim, fica... Acho que fica a possibilidade, né, da gente estar compartilhando esse tipo de informação e tentando normalizar isso, né, do tipo que esses corpos, que seja possível que esses corpos se assumam também, né, do tipo assim que a sociedade, que a gente está pensando assim as questões, pensando essa ideia dessa comunidade LGBT que ia mais, que a gente sabe que tem várias questões, né, vários problemas, mas que ao tratar disso, ao pensar, será que essas pessoas estão presentes aqui, a gente normaliza e possibilita, porque eu imagino que sejam sonhos intranquilos, né, para essas pessoas não poderem, às vezes, assumir isso, né, publicamente. Exatamente, exatamente. E eu espero que a própria comunidade também, aos poucos, ela vá dando mais esse tipo de espaço. Porque você vê, hoje, nessa live, teve 40 e poucas pessoas que talvez nunca ouviram o termo intersexo. Uhum. E que hoje já vão saber o que é e vão falar para outras pessoas, que outras pessoas vão falar para outras pessoas. Então, eu acredito que a nossa militância, independente de ser LGBT ou não, tem que ser diária. E todos os dias a gente tem que falar que isso existe. Temos que naturalizar, sabe? Corpos em geral, naturalizar que está tudo bem, deixar de botar em patologia corpos intersexos como se a gente fosse anormal, né? Porque o que a medicina chama nossos corpos é de anormal e que esses corpos precisam ser corrigidos. Mas o que precisamos corrigir é a nossa sociedade, não os corpos intersexos. Sim, super. Tô aqui acompanhando o chat, né? Disseram, inclusive, que foi a primeira vez que eu vejo um debate sobre corpos intersexos sem a patologização desse assunto e parabenizaram, no caso, acho que você da entrada. Eu já são 6h30, enfim, por mim a gente ainda continua, mas queria pedir para as pessoas que estão assistindo que se tiverem perguntas, elas enviem, porque daqui a pouco a gente já deve estar chegando para o final também. Fiquei curiosa, assim, de pensar, né? Porque você falou que você está nessa organização de pessoas intersexo, assim. E qual é a importância de se referenciar nesses lugares, né? Então, que importância teve não só descobrir sou intersexo, mas procurar esses lugares, procurar esses espaços e, enfim, se constituir enquanto ativista, né? Sim, é muito importante pela questão do apoio, né? De você enxergar ali que, tipo, você não tá sozinho. Caramba, eu tô dentro de um grupo que tem vários corpos intersexos. Porque a primeira pergunta que a gente faz quando a gente descobre que é intersexo é, gente, eu tô sozinho no mundo. Porque eu não conheço ninguém que é intersexo. Então, o bom de haver essas organizações, esses espaços, é a gente entender que a gente não tá só. E é muito importante, gente, a gente saber que tem pessoas passando pela mesma coisa e que, tipo, tá ali para apoiar, tá ali para ajudar, sabe? Então, eu espero que cada vez mais espaços como esse, não só no Brasil como no mundo, eles possam existir para uma questão de acolhimento mesmo. Uhum. Bom, eu vou repetir que se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente... A menina respondeu aqui, o conteúdo compartilhado é esclarecedor e poderá contribuir para algumas pessoas ver de forma natural. Pois é, gente, ser intersexo é algo natural, tanto como se nascer macho ou fêmea. A gente só precisa entender e respeitar cada vez mais isso. Uhum. Não, super. Enfim, eu acho que eu estou impactada com esse papo. Eu sugeriria que a gente, enfim, eu sugeriria que você fizesse uma fala final, assim, um compilado de tudo que você ainda acha que vai falar, considerando, enfim, que as pessoas transitam pela live também. Enquanto isso, a gente continua deixando aberto para que as pessoas façam perguntas, mas, enfim, aí você fala aí o que você acha importante, o que você acha essencial reforçar
Se alguém mandar uma pergunta, eu mando, eu passo para você, enfim, a Tá. gente. Ó, tem um aqui, ó. Céu, você já fez algum contato ou parceria com as mães pela diversidade? Eu ainda não fiz, mas a Abraí tem um trabalho assim, de apoio, de acolhimento nesse sentido, tá? A Abraí. Pesquisem aí depois no Instagram. Abraí, tá? E como fala, afinal, Ju, eu queria agradecer assim, a todo mundo que estava aqui olhando, agradecer a você também. Acho que foi incrível esse contato, essa nossa união, para a gente fazer esse trabalho massa. Eu acho que a sua página tem uma visibilidade muito incrível e que isso vai chegar aí, foram sementinhas plantadas que vão germinar bons frutos. E eu quero dizer para vocês que espalhem que corpos intersexos existem, que corpos intersexos são naturais, são normais, que sua vizinha, sua irmã, seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa que você conheça, sua amiga da faculdade, namorado, pode ser uma pessoa intersexo, tá? Que a gente possa naturalizar genitálias, que a gente não queira definir genitália entre feminino e masculino, mas que se genitália é bonita como é e como nascer, independente de ser como for. Eu acho que a gente tem que fazer isso para a gente ter um mundo melhor, sabe? Para a gente ter um mundo mais amável, mais acolhedor, menos discriminatório. A gente tem que parar de julgar as pessoas por genitália, tá? Acho que é como você falou, o que acontece entre quatro paredes ali é o que importa, não cabe a ninguém, tá? E é isso, gente. Mais amor e mais compreensão de modo geral. Se alguém tiver mais alguma dúvida, dá uma pesquisada. Tem pesquisa assim, ó, cartilha intersexo. Tem uma cartilha incrível no Google para vocês baixarem, que fala mais sobre algumas patologias. Patologias não, falam mais sobre alguns estados intersexos aí para vocês saber mais, ter mais conhecimento mesmo. Uhum. Bom, eu queria te agradecer, né? Vi muita gente impressionada e agradecida pela fala, né? Eu acho que trouxe várias questões, não só tentou explicar o que são pessoas intersexo, mas trouxe várias questões para a gente pensar e refletir enquanto movimento lésbico, enquanto pessoas e tal. Eu queria te agradecer por ter vindo com essa provocação, né? Eu acho que é válido dizer para quem está assistindo que foi muito uma iniciativa sua de abordar a Velcro e propor esse papo. Uhum. Eu acho que foi muito importante, porque eu já estive nos mais diversos espaços que discutissem lesbianidade ou pessoas LGBTQIA+, e nunca tive a oportunidade de pensar que mulheres lésbicas podem ser intersexo e que as pessoas intersexo estão presentes na nossa sociedade. Digo da parte da Velcro que estamos abertas a receber você e outros conteúdos e outras questões. Perguntaram se você produz conteúdo sobre o assunto em algum lugar além do Instagram. E aí, enfim, você pode se quiser. Sim, eu produzo alguns videozinhos no meu Instagram pessoal, que é esse aí, a Bruxa Cel. E lá eu faço um videozinho sobre genitália ambígua, para quem ainda tem alguma dúvida, e também sobre o que é intersexo. Não tem um canal assim, mas eu posso, quem me chamar no direct, eu posso indicar um canal de algumas mulheres incríveis lá da Abraí que fazem esse tipo de conteúdo e tem canal no YouTube, tudinho, tá? Eu posso passar bonitinho para vocês. E aí, enfim, eu queria te agradecer muito e dizer que sempre que você pensar em algum conteúdo conjunto com a gente, ou pensar em outra live, qualquer discussão, a gente está super aberta, porque eu acho que é muito importante a gente pensar essas outras corpas, né? E te agradecer. Acho que foi incrível. Foi muito incrível. Muito obrigada, Ju. Feliz demais. Muito bom. Ninguém mandou mais nenhuma pergunta, só vários elogios. Enfim, espero que as pessoas sigam a Bruxa Cel, traz outras questões também, né? Sim, sigam lá o Por Elas também, para acompanhar um pouquinho. Eu não consigo nem marcar, porque eu não tenho mais o chat, mas enfim. Muito. Vou botar aqui. Acho que Eita, tá cortando, Ju. Pode falar de novo. Eu falei, muito obrigada. Eu acho que é isso. A gente encerra aqui, mas abertas a ter outros papos, outras lives e outras formas de trazer esses assuntos também. Sim, sem dúvidas. Muito obrigada de coração. Tá aqui o Instagram. Pronto. Pô, eu botei aqui o do Por Elas.
E aí, muito obrigada, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, chega aí, chega, vamos conversar. Pronto, fechou. Muito obrigada mesmo. E é isso. Então, até o próximo contato. Vamos embora, produzir mais conteúdo. Beijo, Ju. Beijo, gente. Obrigada por estarem aqui. Cheiro. Tchau, tchau. Gente, eu vou deixar disponível essa live aqui no nosso IGTV. E muito obrigada por terem assistido. E quem acompanhou, compartilhem. E sigam a Cel, por favor.